aqui nesta manhã para mais uma edição do nosso Culto nas Casas. Saúdo a você de perto ou de longe que vem e abre as portas da sua casa para celebrar conosco. E a você, querido irmão e irmã, eu saúdo com a palavra bíblica de Efésios, do capítulo 1, versículo 17, que nos diz o seguinte: O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Assim, nós buscamos a palavra de Deus e esse conhecimento para que ele nutra a nossa fé e a nossa esperança. Aqui, neste momento, nós nos reunimos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nós queremos celebrar, orar, cantar e também compartilhar da palavra desse Deus. Convido você a se lembrar e talvez enumerar em seus pensamentos 3 coisas pelas quais você dá graças a esse Deus. Talvez nesta manhã nós agradecemos pela nossa família, pelos nossos irmãos e irmãs na fé, talvez com um pouco mais de saudade porque nós não temos nos encontrado. Agradecemos pela dádiva da vida, de ver, ouvir e talvez pela oportunidade de termos essa tecnologia que nos aproxima. Por tudo isso, nós queremos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, te damos graças que nesta manhã, mais uma vez, podemos nos aproximar de Ti, da Tua Palavra e também, por que não, estarmos mais perto dos nossos irmãos e irmãs na nossa fé, que é nutrida em Ti, Senhor. Mesmo que distanciados, nós continuamos a nossa caminhada de vida e de fé, unidos no amor e na graça que vem de Ti. Assim, Senhor, prepares os nossos pensamentos e os nossos corações para ouvirmos o Teu querer nesta manhã. Em Tuas mãos colocamos a nossa celebração e este nosso encontro. Assim como nós estamos em nossos lares, nós oramos e colocamos a nossa confiança em Ti. Amém. Convido vocês a cantarem conosco nesta manhã. Hoje nós contamos com a participação do Ricardo e do Ivan, que são nossos músicos voluntários da comunidade de Veranópolis. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. No teu lar, meu obrigado, em amor tens abençoado. Graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação na cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a Ti servir e somente a Ti seguir. Queremos ouvir a leitura bíblica prevista para esse final de semana, a qual nós encontramos no Novo Testamento, no livro de Romanos, do capítulo 7, o versículo 15 até o 25a, que será trazida pela Vânia Wetzel, da comunidade de Veranópolis. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que eu não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim,
isto é, na minha natureza humana, porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz? Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Estimados irmãos e irmãs, que a graça e o amor desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Nesse final de semana, mais uma vez, temos um texto de Paulo, um texto complicado, talvez um pouco duro de ser ouvido. Traz para nós a reflexão entre a lei, talvez os mandamentos e ainda a nossa prática de tudo isso. O texto desse final de semana, ele traz à tona essa pergunta: se o papel da fé é gerar esperança e vida, não de dividir ou separar, por que muitas vezes nós dividimos, separamos, não amamos e não respeitamos? Por que nós muitas vezes nos sentimos melhores do que os outros, do que as outras? Porque muitas vezes, enquanto comunidades, nós enfrentamos dificuldades de celebrarmos e de nos encontrarmos pelas nossas diferenças. Porque nesse mundo existem tamanhas distinções entre cores, sexo, raça. A fé vem e traz esse abrir dos olhos, dos ouvidos, para percebermos que Jesus e em Jesus Cristo nós aprendemos o valor da graça, que somente Ele pode nos dar e talvez nos ensinar a viver a partir dela. Quando nós temos esse entendimento, nós estamos dispostos e talvez até munidos dessa graça para testemunhar na prática tudo isso. Nesse trecho de Romanos, nós somos desafiados a contestar a nossa arrogância e talvez a nossa prepotência. Ai, que palavra ruim, né? De se ouvir. Duas palavras difíceis. Porque muitas vezes a gente se sente poderoso, poderosa, como se tudo pudesse fazer. Mas nós precisamos entender e talvez aceitar as nossas dificuldades, os nossos medos, talvez até os nossos erros. Talvez não. Nós precisamos aceitar os nossos erros, para que a gente se coloque diante de Deus numa posição humilde, numa posição de quem busca, espera e necessita da sua graça. E quando a gente se entende dessa maneira, nós também compreenderemos que a lei que vem de Deus, os mandamentos, por exemplo, eles não conseguem mudar simplesmente a nossa vida como um passe de mágica. Mas nós precisamos colocá-los em prática. E sim, teremos que sempre de novo conviver com a nossa realidade justa e pecadora, correta e errante. Afinal de contas, somos pessoas humanas. E sim, muitas vezes erramos. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, na condição humilde, sabedores e sabedoras dessa nossa condição, a graça que somente em Jesus podemos entender e talvez atribuir à nossa vida,
percebemos que a coisa muda. As nossas atitudes, a nossa maneira de conviver entre as pessoas, a maneira com que nós também nos relacionamos com Deus e nos colocamos diante dele, nós passamos a construir menos muros entre as pessoas, entre as nossas relações, entre a nossa vida e a vida que nós temos e podemos ter com Deus. Esse exemplo do muro é muito conhecido, né? Não construa muros, construa pontes. O nosso desafio nesse tempo de pandemia talvez seja reconstruir as pontes que nos ligam entre as pessoas e talvez até a Deus. Que nós tenhamos essa coragem de reconhecermos a nossa parte errante, mas a nossa parte que acerta ao passo e caminha em direção dos outros, das outras, indiferente se estes são corretos ou errantes, diferentes ou não, da nossa maneira de viver e de se posicionar diante de assuntos da política, da nossa religiosidade, das nossas relações. Que nós possamos aprender a colocar em prática tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus tem feito através da sua palavra para a nossa vida e que poderia servir de exemplo para o outro, para a outra. O texto de Paulo aos Romanos é um texto difícil, mas ele fala talvez muito da nossa realidade. Nós também convivemos com esse medo, essa angústia de sermos corretos, mas às vezes fazermos o mal que nós não gostaríamos, talvez até sem intenção. Mas esse Deus nos ama, esse Deus vem ao nosso encontro, ele nos abraça e nos coloca a caminho mais uma vez. Portanto, sejamos humildes para reconhecer que nós necessitamos desse empurrão ou dessa mão que vem e nos dá sustento, companhia e guarida na nossa caminhada. Que esse Deus, em sua graça e misericórdia, nos abrace e nos sustente e, por que não, nos desafie a colocarmos em prática a lei, talvez no nosso dia a dia, da nossa maneira. Pessoa errante, falha, pecadora, mas que teme a esse Deus de misericórdia, graça e ternura. Amém. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Assim como nós estamos, oremos. Senhor nosso Deus, de amor e de misericórdia, graças que Tu vens ao nosso encontro através da Tua palavra. E que Tu nos desafia a nos colocarmos diante de Ti em humildade, com os nossos erros, nossas falhas,
os momentos em que nós teimamos em não ouvir do teu querer e buscamos somente aquilo que nós gostaríamos que se cumprisse em nossa vida, ou na nossa família, ou na nossa comunidade. Que tu nos ajudes a aceitar as nossas falhas e reconhecer que necessitamos da tua graça e misericórdia todos os nossos dias. E também assim, as outras também dela necessitam. Que a tua palavra nos transforme e que ela seja o alento que nós necessitamos. Nesse tempo diferente e difícil que temos enfrentado, que tu nos encoraje a testemunharmos dessa graça e dessa fé, que nós mantemos a nossa esperança. Lembramos aqui, Senhor, todas as pessoas que se encontram enfermas, hospitalizadas, pelas famílias das nossas comunidades que se encontram enlutadas, por todos os motivos os quais nós oramos nos nossos grupos nesta semana e trazemos ao teu encontro neste final de semana aos teus cuidados. Tudo mais, Senhor, que nós temos no nosso pensamento e no nosso coração, incluímos na oração que tu mesmo nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossa gratidão pela sua companhia em mais uma das nossas celebrações, gratidão pela participação do Ivan, do Ricardo e da Vânia. E eu aguardo vocês para mais uma das nossas celebrações no próximo final de semana e os convido para fazerem esse gesto, o gesto de mãos vazias que buscam e esperam no Senhor a sua bênção e a sua graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande e carinhoso abraço a todos e todas e até o nosso próximo culto nas casas no domingo que vem.